Olá, estou de volta para mais um vídeo, mais uma abordagem. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. No meu último vídeo eu falei sobre a nova versão da NR17 comentada. Eu fiz um olhar nos pontos que para mim eu achei mais relevante, que mudou, né? Então, se você não assistiu esse vídeo, volta lá no meu canal e assista. E aproveita para se inscrever, para curtir, interagir comigo, para aumentar essa rede de apoio, para quem se interessar nesse assunto que é tão importante dentro da área de saúde e segurança do trabalho. Seja você trabalhador, empreendedor, empregador, o pessoal jurídico também que gosta dessa vertente da área trabalhista, estão todos aí convidados a assistir essas abordagens. Hoje eu venho falar especificamente sobre essa nova demanda da análise ergonômica preliminar e falar de forma de o que muda para nós ergonomistas, profissionais especialistas. Será que realmente esse campo vai abrir para outros profissionais atuar com a análise ergonômica preliminar, avaliação ergonômica preliminar? Será que isso vai mudar? Será que o nosso trabalho dos profissionais ergonomistas vão aumentar, vão diminuir? Como será esse mercado no próximo ano, aí, 2022? De fato, é uma expectativa para todas as áreas, mas eu quero, através do meu conhecimento, do meu tempo de atuação e da minha formação de opinião, falar com vocês, interagir o meu ponto de vista em relação a essa abordagem. Cada dia mais frequente, estamos aí o ano de 2021, principalmente, várias mudanças em relação às normas regulamentadoras. Várias sofreram as suas atualizações, o que para nós isso é maravilhoso, porque coloca elas em um formato mais atual, para que nós podemos ter respaldos aí nas aplicações dos trabalhos preventivos de SST. Mas, afinal de contas, quais os profissionais capacitados para identificação, avaliação dos riscos ou perigos no ambiente de trabalho? Existe um profissional capacitado X ou Y? Gente, o mais importante de tudo é que tenham profissionais com disciplinas, formações diferentes, para que juntos agreguem valor e leva-se o conhecimento mais adequado àquela organização. Desta forma, o trabalho com certeza irá ter uma abrangência de vários entendimentos desses profissionais e que juntos irão concluir de qual o melhor trabalho, qual o melhor método de trabalho. Então, esse novo formato, através da NR1, da identificação e avaliação desses riscos e unir todos eles em uma única plataforma, tem a tendência de unir todas as forças, de todas essas expertises desses profissionais discutirem o mesmo assunto. Nós, ergonomistas, estamos acostumados, e isso é muito comum de acontecer, de que os riscos ergonômicos sejam sempre tratados em plataformas diferentes que os demais riscos. Por exemplo, os riscos químicos, físicos, biológicos são tratados em uma documentação e muitas empresas trabalham com os riscos ergonômicos em um outro formato. E isso faz com que o grau de prioridade da ergonomia seja sempre não tão relevante, embora praticamente todos os problemas de uma organização tenham sim uma relação com a ergonomia. Então, essa nova versão de demandas de trabalho vai fazer com que a junção de todos esses riscos e o conhecimento de todos os profissionais em todos esses riscos juntos, essa união vai fazer com certeza uma força diferente e quem vai ganhar com certeza são os trabalhadores, são os empregadores e um trabalho mais desenhado e mais assertivo nas medidas de controle da exposição desses riscos. Então, eu tenho uma grande expectativa em relação a esse novo formato e eu não acredito que os profissionais ergonomistas vão perder o mercado por outros profissionais
tá? Esse é o meu ponto de vista e acredito que cada um que contribui nos seus vídeos, com várias visões diferentes da ergonomia, está sim agregando nessa demanda de questionamento de como será a partir de janeiro de 2022, o que será que vai mudar. E claro que cada profissional tem uma visão diferente. Profissionais que atuam em grandes empresas, em multinacionais, muito provavelmente já fazem esse trabalho de APR, análise ergonômica preliminar, de forma indireta ou diretamente mesmo, e que não estão vendo nenhuma grande mudança nesse novo cenário. Mas há também outras empresas, pequenas, médias e grandes, que não têm ainda o costume de trabalhar nesse formato, que é o momento sim de ter clareza e novos comportamentos, novas condutas, para que o ano de 2022 seja um ano de abundância para todas as áreas, de conquistas aí, principalmente na área de saúde e segurança, no qual eu faço parte. Por que então que as empresas têm um pouquinho de dificuldade de entender essa relação da ergonomia com os demais profissionais? Porque, minha gente, a ergonomia ela tem um olhar diferente, ela é uma ciência que estuda a relação do fator humano com o seu ambiente de trabalho. E isso acontece com diversas formas. Por exemplo, os aspectos físicos, que dentro da ergonomia vem a ser os aspectos de postura, biomecânico, temperatura de ar, luminosidade. Os aspectos organizacionais e cognitivos, essas três vertentes, estudam essa relação do fator humano com o ambiente de trabalho. Outra grande importância da ergonomia nas organizações é que avalia de forma macro e também micro as particularidades de cada atividade, de cada tarefa, quais são as variabilidades do processo, quais são os mecanismos regulatórios daquele trabalhador frente a um posto de trabalho, frente a uma máquina, um equipamento. E também a ergonomia ela visa avaliar a satisfação dos usuários. Quando eu digo isso, são os trabalhadores mesmo, essa interação. Nós, da ergonomia, atuamos muito na vertente de desconforto. Então, um dos passos iniciais para a interação da ergonomia participativa, ou seja, escutar o trabalhador. Isso dentro da ergonomia precisa ser muito forte, porque nós, ergonomistas, estamos na empresa em um determinado período, nós não estamos toda a jornada muitas vezes, principalmente os consultores e prestadores de serviço. Então, pode ser que o momento que eu vá à empresa esteja tudo fluindo muito bem. Mas o que acontece nas variabilidades, nos erros? Aquele trabalhador, ele trabalha em um processo automatizado, mas será que aquele automatizado ele para em algum momento? E quando há falha do equipamento, o que ele faz? Então, esses mecanismos regulatórios aí fazem a diferença e precisam ser, sim, considerados nessa demanda de ergonomia, seja ela uma EP ou se é uma AET. Então, assim, nessa nova versão não foi deixado de lado a análise ergonômica do trabalho, mas mudou, sim, as aplicações. Então, é importante que o profissional de ergonomia ele continua forte justamente por conta disso, de entender todos os perigos, de todos os pontos críticos, independente se o trabalho flui de forma normal ou também aqueles dias atípicos que nós sabemos que todo o processo de trabalho pode acontecer. Por exemplo, influência de máquinas e equipamentos que falham, influência de material que não chegou dentro daquele prazo, falta de peças, influência, por exemplo, da temperatura, do clima, é um ambiente fechado, um ambiente aberto. Esses vários fatores são considerados dentro da ergonomia e mudam, sim, muitas vezes a rotina das tarefas dos trabalhadores. Isso não pode ser deixado de lado na identificação dos perigos, tá certo, minha gente? Portanto, essa visão da macroergonomia, ela sempre precisa estar presente, independente do formato do documento.
E o que de fato então coloca em teste a atuação do profissional ergonomista? Por conta dessas atualizações de documentos, sempre há brechas, né? Se estão falando em documentos de ergonomia mais simplificados, menos burocrático, isso dá uma margem para flexibilização da contratação do profissional de ergonomista. E isso é algo que precisa ter um olhar muito cuidadoso, porque o objetivo de todas essas mudanças é para que as empresas reduzam seus custos, reduzam o índice de absenteísmo, o índice do FAP, que é um fator muito importante nas organizações, principalmente se é uma organização enquadrada aí de grau risco 3, 4, principalmente essas empresas aí que trabalham com seus FAPs, que é o fator acidentário previdenciário elevado, e eles fazem um gerenciamento sobre isso. E o que impacta em você, empresa, pagar mais nesse FAP é justamente o seu índice de acidente de trabalho e doença ocupacional. E isso muitas vezes a ergonomia ela pode te auxiliar em trabalhos específicos visando a redução desse FAP, que você, empregador, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, os ergonomistas, eles não perdem a sua essência por conta dessa nova demanda de análise ergonômica preliminar. E, claro, sempre que a análise ergonômica preliminar não for suficiente para determinar o tipo de melhoria, fizemos a IP, identifiquei o risco, a medida de controle, mesmo assim não houve um resultado satisfatório, é o momento de entrar com a análise ergonômica do trabalho ou então o estudo ergonômico, e dessa forma nós vamos fazendo com que a nossa demanda de serviços prestados só aumente dentro da organização. Vocês conseguem compreender a dimensão da área da ergonomia dentro das organizações e que realmente precisa ter um profissional específico para atuar em ergonomia, enquanto os outros profissionais, cada um nas suas expertises, vão auxiliando nos outros tantos processos, né? Qualidade, segurança e várias outras coisas. E o que é mais importante, por exemplo, em relação à identificação desses perigos, quando eles são aplicados por profissionais realmente que entendem de ergonomia. Esses perigos identificados, que serão transformados nos riscos através da matriz de risco, eles precisam falar a mesma linguagem das problemáticas da empresa. Porque se na EP não for identificados os perigos e os riscos que realmente traduzem o que de fato acontece naquela organização, vai cair por terra mais uma vez, você, empresa, terá mais uma demanda de trabalho aí para trabalhos que visam apenas a cumprimento de legislação, e dessa forma não vai ser assertivo aí na redução do que eu falei anteriormente, do que causa vários custos para a empresa, tanto na questão de turnover, FAP, absenteísmo, número de queixas. E atestado é algo muito sério, porque vai de encontro muitas vezes à insatisfação daquele trabalhador. Às vezes não é uma situação de doença instalada, porque independente da organização que você vai, o cenário ele é sempre o mesmo. Encontra-se uma alta demanda de atestados de um dia, e nós sabemos que atestado de um dia não representa uma doença, e é muito difícil as organizações tratarem esse assunto de o que será que está acontecendo, por que está aumentando esse índice de absenteísmo, será que está relacionado com o nível de satisfação ou insatisfação dos usuários, que no caso são os trabalhadores. E essa comunicação, essa abrangência faz todo sentido dentro da ergonomia. Porque nós ergonomistas avaliamos o que? O trabalho prescrito versus o real, o que de fato acontece. Nós, profissionais ergonomistas, estamos mais próximos dos trabalhadores por conta dessa proximidade, dessa nossa necessidade de entender o ponto de vista dele em relação ao trabalho que ele faz. E isso
no levantamento de outros riscos, como os químicos, biológicos e os físicos, não são tão relevantes. Então é por isso que a ergonomia ela continua forte e vai continuar sendo independente do formato que venha a surgir aí nos próximos anos. E se você não se render a essa nova forma de atuar, esse trabalho em equipe, o que provavelmente vai acontecer? É o que eu falo, que aquela questão de vários outros problemas, os problemas vão continuar e aquela questão de causa e efeito ainda vai acontecer, que é situações, eventos que não são mensurados, identificados, vão continuar acontecendo sem as suas medidas de controle, e isso vai fazendo com que aumente carga de trabalho, aumente horas extras. Então, entenda que esse processo de mudança, de transformação que estamos vivendo hoje, vai ser benéfico para todos nós, independente se somos os profissionais diretos da ergonomia, as outras áreas de saúde e segurança do trabalho, se são os trabalhadores, os empregadores. Então é um momento de união de forças. E agora eu vou deixar algumas dicas para esse novo formato de análise ergonômica preliminar. Primeiramente, o envolvimento dos trabalhadores. No novo texto da NR17, isso fica bem claro que a organização ela deve facilitar esse meio da ergonomia participativa, certo? Depois disso, o que nós vamos fazer? A identificação dos perigos. O que tem, então assim, o mapeamento da empresa, sempre, independente da nossa atuação da ergonomia, é necessário que se tenha esse mapeamento das áreas. Podemos ter sim algumas demandas, né? Mas é evidente que cada atividade tenha sim identificação dos seus perigos, tá? Para que depois, a partir do momento que você identificou os perigos, que no nosso caso é da ergonomia, o que causa aquele perigo? É ter esse olhar, o que causa aquele perigo? Depois dessa questão da causa, será que nós podemos mitigar essa causa? Sim, não? Qual o efeito desse perigo? O que ele causa? Será que é um desconforto apenas? Será que esse desconforto desse perigo ergonômico, ele vai fazer com que haja falha no processo por falta de atenção? Porque se o trabalhador ele atua com desconforto, ele dá margem para várias outras coisas, como por exemplo a falta de atenção, a irritabilidade, a questão do absenteísmo, de todo dia você está trabalhando com pessoas que estão faltando na empresa. Isso sobrecarrega outras áreas. Então, é entender esse efeito, o que aquele perigo ele vai me dar de efeito. É um acidente de trabalho? Isso é muito importante. A partir do momento que você tem a definição dos perigos, você vai classificá-lo. Isso vai ser particular de cada profissional, com a matriz de risco, de várias ferramentas aí para a definição do risco, se aquele perigo ele vai se tornar um risco leve, moderado, alto, enfim, aí vai na ferramenta de que você está acostumado a trabalhar, certo? E depois disso você vai entrar com as medidas de controle. O que você pode fazer para eliminar, para reduzir? São medidas administrativas? Então, é um leque de situações que serão discutidas nessa união dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, que juntos em uma única plataforma, que são todos os riscos em uma plataforma, vai fazer com que cada função, cada profissional de SST tenha domínio de todas as áreas e que juntos, de forma certeira, irá trazer um resultado tão esperado, que é um trabalho mais em compliance, em alta performance e redução dos desvios. E essas práticas são tão importantes quando cada profissional tem a sua consciência e sabe realmente o que faz, qual a sua responsabilidade. Isso faz toda a diferença. Eu já trabalhei em organização onde essa essência de despertar em todos os trabalhadores, eu disse todos, seja chão de fábrica, administrativo, operacional,
todas as áreas dispunham de uma ferramenta de autoavaliação e avaliação do outro. Sim, através de ferramenta específica era possível observar os desvios e os seus potenciais para gerar um risco, para gerar um dano. Então isso pode sim fazer parte da tua empresa, esse despertar em cada trabalhador, porque isso vai gerando maior conhecimento, vai dando a importância para cada um naquela etapa. Olha que bacana você despertar naquele trabalhador o quanto ele é importante para a organização e quando ele falta, quais são os impactos. Então esse olhar mais acolhedor, esse olhar mais humanizado, de pessoas sabendo realmente a sua responsabilidade dentro da empresa, isso faz toda a diferença dentro de um trabalho sério, responsável, que a equipe SESMIT com outras demais áreas, qualidade, recursos humanos, operacionais, processos, todas essas áreas passem a falar uma linguagem mais harmônica dentro das organizações. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, onde eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais dessa nova vertente tão comentada que é a análise ergonômica preliminar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada!